Então, hoje nós vamos aprender o que é escala. Escala é a razão entre a medida do comprimento de um desenho e a medida do comprimento real do objeto. Então, a escala ela é dada por esta fórmula aqui. Escala, onde eu escrevo escala é igual comprimento de um desenho dividido para o tamanho real do objeto. Também isso pode ser feito uma escala gráfica do mapa, tá? Então, eu desenho o mapa e o tamanho real da cidade ou do país e assim por diante. A escala, ela pode ser escrita 1/2000, pegar um exemplo de um número aleatório, tá? Então, poderia ser qualquer número. Ou ela pode ser escrita com 2 pontinhos, ou ela ainda pode ser escrita na forma de fração, por exemplo, aqui, ó. Então, ela pode estar escrita dessa forma, dessa ou dessa, tá? É mais comum estar dessa forma aqui, ó. Então, como é que eu faço para calcular a escala? Lembrando que se eu tenho uma fórmula aqui, ó, a escala é igual o desenho dividido sobre o tamanho real. Por exemplo, eu quero saber qual é a escala de um objeto ou de um mapa. Então, o que eu faço? Eu pego o valor do desenho, o tamanho do desenho, e divido pelo tamanho real. Ah, eu quero saber qual é o tamanho do desenho que foi usado para construir um prédio, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu pego o tamanho real e o valor da escala, e aí eu faço uma multiplicação em cruz. Vamos ver alguns exemplos. Então, vou mostrar as 3 formas, tá? Vamos dizer que eu quero descobrir o desenho, depois o tamanho real e a escala. Então, eu dei aqui um exemplo. Vou pegar aqui esse exemplo, ó. Vamos dizer que a escala já é 1/200, o desenho é 5 centímetros, o tamanho real é 10. Vamos dizer que eu queira saber qual é a minha escala. Então, o que eu faria? Escala é igual o desenho, que é 5 centímetros, e o tamanho real é 10 metros. Só precisa tomar cuidado em uma coisa, que você nunca vai poder trabalhar com as duas medidas juntas. Então, ou você vai transformar o 10 metros em centímetros, ou 5 centímetros em metros, tá? Então, é porque eu não consigo calcular as duas medidas juntas. Isto é errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10 metros aqui e vou transformar em centímetros. Então, vai ficar 1000 centímetros. E aí, para eu saber a escala, é só eu fazer a divisão. Então, a escala é 5 dividido por 10, que é 1/200. Agora, vamos dizer que eu não sei o desenho. Então, eu quero saber qual é a medida do desenho. Como é que eu faria esse cálculo? Pegaria aqui, ó. No caso, ele daria a escala para você. Você colocaria a escala aqui, ó. 1/200 é igual. Eu quero saber a medida do desenho e eu sei o tamanho real, que é 10. Então, nesse caso, eu vou deixar em 10 metros e aí vou calcular. 200 vezes x vai dar 200x. 1 vezes 10 vai ser 10. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ficar aqui que x é igual a 10 dividido para 200. Posso cortar aqui um zero e dividir. Então, eu vou dizer aqui que x é igual a 0,05. E aí, lembrando que quando eu fiz a conta aqui, eu usei 10. E 10 era o quê? Metros, né? 10 era metros. O tamanho de desenho, eu não vou dizer que é 0,05 metros. Eu vou fazer o quê? Eu vou transformar para centímetros. E aí, transforma para centímetros, eu vou dizer que x é igual a 5 centímetros. Tá bom? Espero que tenham gostado. Na próxima aula, então, vamos fazer mais alguns exercícios com escala. Até o próximo vídeo.